Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Eu sou o professor José Alberto Mattioli do COTIL, Colégio Técnico de Limeira. Bom, nesta videoaula falaremos sobre publicação na Google Play Store. Como que você publica uma aplicação Android na Google Play Store. Então nessa videoaula abordaremos os seguintes tópicos: a Google Play Store, assinatura digital, declarando as features da sua aplicação e também falaremos sobre compatibilidade de versões. A Google Play Store. Então a Google Play Store é o canal oficial de distribuição de aplicações Android. Não quer dizer que você tenha que publicar apenas neste canal, mas é oficial da Google. Então você pode publicar por conta própria, para mandar por e-mail, pode publicar em outros sites que existem por aí, em outras lojas, mas a oficial é a Google Play Store. Então ela pode ser acessada a partir de dispositivos que usam Android ou pela web, na URL apresentada aí, play.google.com/store. Aplicações na Google Play Store. As aplicações disponíveis na Google Play Store podem ser gratuitas ou pagas. E se você for adquirir, ou seu usuário for adquirir uma aplicação paga, é preciso comprá-las via cartão de crédito usando o serviço Google Checkout. Isso tudo se configura na sua conta lá da Google Play Store. Se a aplicação está visível ao dispositivo, significa que ela pode ser instalada naquele dispositivo. Então, se você acessa a Google Play Store com dispositivo Android com versão 5, por exemplo, as aplicações que você está conseguindo visualizar, a Google garante que ela pode ser instalada na sua aplicação, no seu dispositivo. Então a Google Play Store tem um sistema de filtros, né? E a Google Play Store avisa quando novas versões de aplicações instaladas estão disponíveis. Então sempre que você tiver uma aplicação e atualizar ela lá na Google Play Store, quem tiver ela instalada no equipamento, a Google Play Store avisará que houve atualização, né? Então como que você faz para se tornar um publicador? Então para você poder publicar suas aplicações na Play Store é necessário preencher alguns requisitos. Então você tem que ter, em primeiro lugar, uma conta no Google. Em segundo, você tem que criar um perfil de desenvolvedor. Aí você tem que pagar uma taxa, que é única, né, de $25. E você tem também que aceitar os termos de uso da Google Play Store. E o ponto de entrada para novos desenvolvedores, publicadores, né, é essa URL que aí se encontra: https://play.google.com/apps/publish/signup. Então você entra nessa URL aí e faz esses passos que aí está, né? Criar conta, criar um perfil de desenvolvedor, pagar a taxa, aceitar os termos e aí publicar a sua aplicação. Tudo bem, você criou a conta, criou o perfil, pagou a taxa, e agora, como que você faz para publicar? Então você tem que preparar a sua aplicação para a publicação. Então, em primeiro lugar, é recomendado que você garanta que sua aplicação foi testada nos diversos tipos de dispositivos que hoje existem no mercado. Bom, mas não seria muito viável você ficar comprando um dispositivo de cada tipo, né? Mas não precisa também. Você pode utilizar emuladores, né, para simular os diversos tipos de dispositivo. Então existe o próprio emulador do Android Studio, mas existe uma série de outras ferramentas também de excelente qualidade para você emular equipamentos do Android. Bom, você tem que criar, é recomendado que você crie um nome e um ícone para a sua aplicação e defina a propriedade debuggable para false. Então você tem que ter um nome, que é o nome pela qual a sua aplicação vai ser conhecida lá na loja, né? E também um ícone, né? Porque por padrão o Android Studio coloca um ícone padrão do Android lá. Então seria bom, até a questão de marketing, né, de reconhecimento da sua aplicação no mercado, um ícone próprio, né? Bom, e essa informação debuggable no sistema de produção, quando a sua aplicação estiver no mercado, não é viável que ela esteja setada para verdadeiro. Então quando você está desenvolvendo, sim, é bom e é necessário até. E ele gera uma série de informações lá que incha o APK, mas que para o usuário não tem necessidade. E pode também deixar a sua aplicação mais vulnerável. Essa informação, ela é, por default, ela é falsa.
Mas se por acaso você colocou na configuração, garanta que a hora que você estiver preparando para mandar a aplicação para a loja, para a Play Store, antes de gerar a aplicação, setar isso daí para falso. Bom, e se você acessa o Google Maps, obtenha uma chave baseada no certificado de produção. Então você vai gerar um certificado para assinar digitalmente a sua aplicação, e você tem que também obter essa chave, colocar essa chave lá no serviço do Google Maps. Senão você não vai conseguir acessar o Google Maps. Mas aí você pode falar, não, mas quando eu estava desenvolvendo eu acessava. Sim, acessava porque o próprio Android Studio já usa uma chave padrão aí para sua aplicação. Ele gera uma chave, mas só que essa chave não é aceita no momento da publicação. É só para desenvolvimento mesmo. E também é recomendado que você faça uma limpeza nos arquivos de dados e logs da sua aplicação. Então é comum que durante o desenvolvimento a gente gere várias informações para teste, né? Então lembre-se de limpar todas essas informações. Pode não ser muito agradável às vezes para o usuário se deparar com algumas informações que o desenvolvedor coloca durante o desenvolvimento, né? Que é só para teste. E também uma coisa importante, versione sua aplicação criando um código e um nome. Essa propriedade version code ela é obrigatória, você tem que ter, e cada versão nova você incrementa esse version code. Então essa propriedade é o meio que a Google Play Store vai usar para saber se a sua aplicação lá na loja mudou de versão ou não. Agora, o version name é um nome, você pode colocar qualquer coisa, daí não tem nenhuma checagem nisso daí. Então você pode colocar, por exemplo, assim, o Android tem um número de API e tem também um nome, né, Nugget e outros, né? Então você pode colocar um nome que seria mais fácil para o usuário lembrar, né, do que ele ficar se preocupando em qual era o número de versão da sua aplicação. Assinatura digital. Todas as aplicações feitas em Android devem ser assinadas digitalmente antes de serem instaladas no emulador ou num dispositivo. Então, os ambientes de desenvolvimento, aí consta Eclipse ADT, porque antigamente, não tão antigamente assim, não tinha o Android Studio ainda, a gente fazia no Eclipse, né? E ele tinha um plugin que era o ADT, que ele já fazia essa assinatura, gerava o certificado, como eu disse anteriormente, o certificado de debug. Então você não precisava se preocupar, ele gerava esse certificado, mas é obrigado a ter o certificado. Só que a hora de mandar para a produção, para a loja, você não pode mandar com esse certificado de debug. Então você tem que assinar digitalmente a sua aplicação. Então esse certificado, como foi dito, não pode ser usado para publicar. Então como que você faz? Você tem que gerar uma e você tem que... Por quê? Essa assinatura digital vai garantir a autoria. Então você coloca uma assinatura para identificar você como desenvolvedor lá na loja. Não é necessário que esse certificado digital seja reconhecido por uma autoridade certificadora. Então o mais comum é utilizar certificados que você mesmo assina, são os chamados autoassinados. Então você mesmo gera essa assinatura digital. E guarde bem esse certificado depois, porque se cair na mão de outras pessoas, eles podem publicar lá na loja como se fosse você, né? Então, gerou o certificado, guarde bem, que você vai precisar desse também caso você for atualizar a versão lá na loja, né? Então, sempre que você publicar a nova versão da sua aplicação na Play Store, o nome do pacote certificado usado para assinar a aplicação devem ser os mesmos. Então, guarde isso, o nome do pacote e o certificado utilizado. Se eu publicar uma nova versão da aplicação lá, tem que ser o mesmo da versão anterior. Caso contrário, a sua aplicação será reconhecida como uma aplicação completamente nova, né? E aí quer dizer que você vai ter que pagar mais $25 só porque mudou o pacote, porque não manteve o pacote ou o certificado, né? Então, por esse motivo, é recomendado usar certificados que expirem em 25 anos ou mais. Então, quando foi feita essa transparência, a data teria que vencer no mínimo 22/10/2033, né? Então você conta 25 anos a partir de hoje e é o prazo mínimo que o seu certificado tem que ter. Bom, e aí então uma representação do processo
de desenvolvimento, assinatura e publicação da sua aplicação. Então, a primeira fase é você escrever os códigos, né, da sua aplicação. Aí você vai gerar um APK, que é compilar a aplicação, né? Se você já for preparar ela para publicar, você vai ter que criar um certificado digital. E esse certificado digital vai ser anexado à sua aplicação. Então você vai gerar um APK assinado. Na sequência, é feito um processo chamado alinhamento, que ele vai otimizar o código da sua APK. Então hoje em dia o desenvolvedor nem se preocupa com isso, porque o Android Studio faz isso de forma automática. Mas existe esse procedimento, esse processo, né? Então depois disso o seu APK estará pronto. Aí é só acessar a sua conta lá na Play Store e publicar. Bom, declarando as features. Então outra informação importante que deve ser adicionada ao Android Manifest é o conjunto de features que a sua aplicação requer. Então esta informação não influencia na execução da aplicação, mas é lida pela Play Store na aplicação dos filtros. Então ela vai garantir que uma aplicação com um dispositivo só baixe a aplicação que pode executar. Então, por exemplo, se você exige que tenha GPS para sua aplicação funcionar e o meu equipamento não tem, a Google Play Store não vai deixar eu baixar. Só que se você não informou isso na configuração da sua aplicação, a Google Play Store não vai saber que a sua aplicação exige. E aí ela vai deixar eu baixar e a sua aplicação não vai funcionar no meu equipamento. Tá? A tag usada é a Uses Features. Uses Feature. Só que a gente tem uma outra também que é comum às vezes confundir com ela, que é Uses Permission. Então quando você instala uma aplicação e ele pede, essa aplicação requer acesso à internet, você vai permitir? É Uses Permission. Uses Feature essa aplicação exige, por exemplo, uma câmera. Essa informação é usada é uma Uses Feature, é usada pela Google Play para saber se o seu dispositivo pode executar essa aplicação ou não. Se ele não tiver câmera, ela não deixa você baixar a aplicação. Tá ok? Bom, você pode também descobrir se a aplicação do seu dispositivo tem ou não essa feature, né, esse recurso, de forma programática. Então aí o primeiro trecho de código é um trecho do Android Manifest. Como que você especifica as features? Android.hardware.camera. Quer dizer que a minha aplicação exige um equipamento com câmera. Se eu colocar aqui uma outra feature, android.hardware.location.gps, quer dizer que a minha aplicação só vai funcionar se o equipamento tiver GPS. Ou .touchscreen. Tá? Então esses são os features, são os recursos que a minha aplicação vai exigir. Agora, se eu quiser fazer essa verificação durante a programação, aí está um exemplo de código que você pode verificar. Por exemplo, eu posso verificar se o equipamento que está rodando a minha aplicação no momento, se ela tem câmera ou não tem. Se ela tem GPS, se ela tem touchscreen, uma série de outros recursos, né? Mas seria mais viável já não deixar instalar, né? Compatibilidade de versões. Também é muito importante declarar a versão do Android suportada no Android Manifest. Então tem duas informações que é usual: Min SDK Version e Target SDK Version. O Min SDK Version, por exemplo, eu coloquei 4. Então imagine que você faça uma aplicação que ela pode rodar até no Android 1.6. Mas você usou o Android 1.6 para testar? Não, eu testei no Android 8, que é o 2.2. Tá? Então é isso que está dizendo, ó. A minha aplicação ela é compatível com o Android 1.6, mas eu testei na 2.2. Tá? Então quer dizer que teoricamente ela vai rodar em equipamentos com Android 1.6 até equipamentos com Android 2.2. E a Play Store usa essa informação para filtrar as aplicações para os dispositivos, né? Para evitar que outros dispositivos abaixo dessa versão não tentem baixar essa aplicação, né? Bom, de forma bem rápida, é isso só para dar uma contextualizada. Então a próxima videoaula a gente vai então ver na prática como que a gente prepara a aplicação. Então vou mostrar um projeto básico e o processo de assinar digitalmente e gerar a versão para publicação. Tá ok? Então te aguardo na próxima videoaula.